Opa, professor Marius aqui. Hoje vamos falar um pouco sobre a história do Campeonato Brasileiro de Xadrez. E na maior parte do tempo eu vou fazer isso compartilhando uma tela. Então, vamos lá. Eu fiz esse arquivo no Google Sheets, antes eu tinha uma versão dele no Excel muito tempo atrás, para passei para o Google Sheets. O Campeonato Brasileiro começou em 1927. Então, o ano que vem ele vai completar 100 anos. Apesar disso, a gente ainda não tem 100 edições, porque nem todos os anos ele foi realizado. Aliás, eu vou compartilhar essa planilha na descrição do vídeo, para quem quiser olhar todos os dados. E aí dá para ver bem os anos que eu cito aqui. Aliás, são os anos não necessariamente ao que o título se referia, mas ao ano em que os eventos foram de fato jogados. Tá? Então vamos lá, só para registrar a história. Aqui eu tenho duas linhas com cada ano. Na linha de cima eu sempre trago a tabela como compartilhada pelo Adalto no Brasil Base, página excelente, que foi uma das principais fontes para construir essa tabela. E nos últimos anos a gente tem o Chess Results das competições. Tá? Mas vamos lá, vamos olhar o campeonato de 1927. Foi um match entre o Souza Mendes, que é até hoje um maior vencedor, empatado com outros, mas com 7 títulos, e o Vicente Túlio Romano, era o campeão do Rio e o campeão de São Paulo, e jogaram um match e o Souza Mendes ganhou com relativa facilidade. Em 25 eles tinham jogado um match mais curto, esse era de 6 partidas, mas terminou quando não havia mais possibilidade do Romano alcançar. E o que eles jogaram, eu não lembro agora se foi um match de 2 ou de 4 partidas, mas o Vicente Túlio Romano tinha vencido aquele match. Mas aquele não foi um match oficial, ao contrário do que aconteceu em 27. Então esse foi o primeiro campeonato brasileiro. O último terminou há pouco, relativamente pouco, foi acho que dezembro, no final do ano passado, de toda forma, e foi vencido pelo SUP. Os últimos anos a gente tem vivido uma espécie de semi-hegemonia. Nos anos pares o FIER ganha e nos anos ímpares o SUP ganha. Essas últimas 6 edições foram assim. Esses foram os únicos 3 títulos do SUP e o FIER já tem 5. Mários do Futuro aqui. Esqueci de mencionar que o primeiro título do FIER foi em 2005, num torneio jogado em Guarulhos. Ele ficou empatado com o Milos, os dois com 7,5, com o Darcy em terceiro e em 6,5. Foram todos contra todos, 12 jogadores, apesar do Assunção ter abandonado o torneio por problemas de saúde depois de 4 derrotas. Esse torneio é importante para mim, porque foi o único brasileiro que eu arbitrei. Arbitrei ao lado do Estevão e com o Modesto ainda como auxiliar. Para cada ano eu tenho aqui o primeiro número aqui é o número de estreantes naquele ano, aí o número total de participantes do ano, a porcentagem de estreantes. E aí para cada próxima linha é do jogador, onde tiver um 1 é porque o jogador participou daquela edição. Então, e aí os estreantes eu coloco na ordem da classificação deles naquele ano. Então, primeiro ano ele começou, como a gente já viu, com Souza Mendes e Romano. Os últimos a estrearem estão aqui
no final. As linhas que o fundo é vermelho são jogadoras participando do campeonato absoluto. A primeira jogadora a participar, quer dizer, acho que foram algumas junto, mas a que foi melhor classificada. Opa! Caramba. Peraí, desci pelo mouse então. Foi a Jussara, num dos anos que foi aberto. E a Regina, e acho que a Regina e a Eliana participaram do mesmo ano. Aí depois, muitos anos com finais fechadas, aí a Suzana foi a primeira jogadora a classificar, para jogar no ano que teve que classificar, mas ainda assim era um que chama semi, eu não lembro se semi-aberto, semi-fechado, mas era sistema suíço e não todos contra todos. E nos últimos anos tem sido aberto, então a participação feminina aumentou bastante. Que mais? Tinha separado uma curiosidade. Sim, 1941. Não, ele está citado aqui, mas não tem estreante, não tem participantes. Porque se não foi jogado, mas depois foi. A CBX nomeou um campeão naquele ano, foi o Ademar da Silva Rocha, que nunca participou de uma final de campeonato brasileiro, a não ser que você considere o evento que lhe valeu a honra de depois, a posteriori, ter sido. Mas aí aumentaria muito o número de participantes, porque é um torneio popular, eu já vou falar um pouco mais sobre. Mas ele, ele foi nomeado em 49 como campeão brasileiro de 41, ano que não houve a realização do Campeonato Brasileiro. E o que ele ganhou foi uma prova popular que era o. Acho que aqui, esse é outra das principais fontes, o Epopeia do Campeonato Brasileiro de Xadrez, do falecido Valdemar Costa. Essa é a edição pela editora Solis, havia uma edição anterior pelo próprio autor, em 2 volumes. Mas esse aqui cobre mais anos, vai até 2008. Vamos ver aqui sobre 41. O campeonato, quer dizer, o resultado que deu o direito ao Ademar ser declarado campeão brasileiro foi a prova de honra de presidente Vargas. Ela foi jogada no Rio com participantes de vários estados e no total 236 participantes. Eu tenho a impressão que isso foi um torneio eliminatório, talvez de uma partida só, com menos talvez nas últimas etapas, eu não sei. Teria que pesquisar depois os jornais da época para saber mais detalhes. Mas foram disputados em 13 clubes diferentes do Rio de Janeiro. Aqui no livro do Valdemar. Não, consta uma correspondência de 53, mas aí na prova eles citam a data de 12 de agosto de 49, que é a mesma que o Adalto cita aqui na página dele. Então, essa é uma curiosidade interessante. Que mais? Vamos ver mais alguns detalhes da tabela. Aqui, recordistas se refere ao recorde de participações. E essa tabela eu criei provavelmente na época para ver quão longe meu pai estava de. Aí aqui bom, vamos ver. De trás para frente, na verdade. O Souza Mendes foi até.
Até a morte dele, o recordista em participações, quer dizer, no primeiro ano empatado com o Vicente Túlio Romano, mas no seguinte já o Vicente não jogou. Aqui os anos que estão em vermelho é porque ele foi campeão naquele ano. O que está em verde é porque ele era recordista. Então, até 67 ele era o recordista, aí o Helder estreou em 54, ganhou em 63, depois 68, que foi o ano que meu pai Hermann estreou. Aí em 70 meu pai foi campeão, 73 de novo, aí foi indo. Em 88 o Helder passou a ser o recordista e meu pai foi campeão. Aí o Helder acho que não jogou mais. E aí em 98 meu pai passou a ser o recordista. Naquele ano os registros não eram ainda muito bem conhecidos e o Loureiro, o campeonato de 98 foi no Rio. E o Loureiro fez uma entrevista com meu pai, e aí na época a manchete da entrevista foi justamente a caminho de um recorde histórico. Que acreditava-se não sei, acho que Souza Mendes ainda era o recordista. Mas aí a gente fez o levantamento e descobriu que, na verdade, meu pai já era o recordista. Então, o, o, a manchete do Loureiro estava errada. E aí, por fim, o último que meu pai jogou foi em 2007, quando ele completou 30 participações. E apesar que só mostra as pessoas que foram recordistas, mas o segundo que mais participou não é mais o Helder, mas sim o Matsura. Nessa terceira aba aqui eu tenho todos os jogadores que jogaram pelo menos 10 vezes o final do brasileiro, com o número total de participações de cada um e com quem participou nos últimos 10 anos. E aqui a gente tem o Matsura, que tem jogado quase todas as últimas, e está muito perto de passar ele a ser o recordista. E como ele é um tanto mais jovem que o meu pai, é bastante provável que ele chegue lá. Outro que está no bom caminho para isso é o Darcy, mas a distância já é um pouco maior, então é mais duvidoso. Quem mais pode chegar lá? Cricor tem 16. Diego, que estreou muito jovem, acho que com 13 ou 14 anos no Brasileiro de 2001. Fier também com 16. Todos esses estão mais ou menos na metade do caminho, mas são bem mais jovens. Então pode ser que cheguem lá. Aí eu tenho mais duas abas. Aqui é a listagem por títulos. Então, os que ganharam mais foram Souza Mendes, como eu já tinha dito, Sunier, o Vescov e o Leitão, cada um com 7 títulos. O Walter Oswaldo Cruz e o Milos com 6, o Fier com 5. Aí com 3 a gente tem o Orlando Roças, o Herman, o Darcy e o Sup. E aí um monte com 2 e outros tantos com um título só. E aqui no último campeões tem a listagem dos campeões na ordem que eles conseguiram seu primeiro título. E aqui nesse ano, se é na década de 80 ou 70, acho que década de 80, mas não tenho certeza. O título foi não, deve ser 70. Deve ser 74, talvez. Bom, de toda forma, o título foi dividido entre o Márcio Miranda e o Segal, que ainda não eram campeões, então eu coloquei os dois empatados aqui com o 19º campeão a aparecer, mas o Segal depois conseguiu um segundo título e o Márcio Miranda nunca foi adiante. Outra vez que foi dividido foi em 83,
entre o Sunier e o Paulose. E esse também foi o único título do Paulose. Acho que não tem nenhum outro caso de título dividido. Em 93 ou 94, não lembro o ano exatamente, o Aron e o Veskov ficaram empatados e deveria haver um desempate, mas o desempate nunca foi jogado, mas mesmo assim o Aron foi declarado campeão, porque acho que na época ele aceitou as condições que a CBX ofereceu e o Veskov não, e aí a CBX achou por bem declarar o Aron campeão. É o que eu lembro para o momento. Talvez eu adicione uma aba com as fontes, mas é isso. Tchau, crianças.